Olá, estamos aqui para lhe apresentar os 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Temos aqui um quadro negro diferente. Não ocorre o emprego da vírgula nas orações subordinadas substantivas. Elas se apresentam como desenvolvida, ou seja, iniciam com as conjunções que indica algo certo, e se, quando algo for incerto. E temos as reduzidas, que podem ser de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. As orações subordinadas substantivas funcionam como sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, aposto e complemento nominal. Vejamos mais detalhadamente cada uma delas. A subjetiva, ou seja, a oração subordinada substantiva subjetiva. É necessário. Podemos identificar a subjetiva quando a oração principal apresenta verbo de ligação, o verbo aí na terceira pessoa do singular, mais o predicativo. Toda contente a moça diz: é necessário que você observe o meu penteado. Veja outras estruturas típicas da oração principal que introduzem a subjetiva. Por exemplo, é bom, é claro, está evidente, parece certo. Voz passiva sintética. É o verbo mais a partícula passivadora se. E aqui, voz passiva analítica, ou seja, o verbo ser mais o particípio. Podemos ainda identificar a subjetiva quando a oração principal contiver uma expressão com verbos na voz passiva sintética, que é o comenta-se, por exemplo, ou analítica, o foi comprovado. Vejamos um exemplo. Ela continua a dizer: comenta-se que o meu penteado atrai a atenção de todos. Aqui na analítica, foi comprovado que o meu penteado atrai a atenção de todos. No caso da voz passiva sintética, ao trocarmos a conjunção que por si, esta vai comunicar incerteza ou dúvida. Vejamos. Comenta-se se o meu penteado atrai a atenção de todos. Observe que é algo incerto. Na analítica, a incerteza acompanha uma negação. Não foi comprovado se o meu penteado atrai a atenção de todos. Convir. Um terceiro tipo de identificação da subjetiva é quando a oração principal inicia com o verbo unipessoal, tal como o convir. Então, orgulhosa de si, ela conclui: convém que venha me tecer elogios. Outros verbos unipessoais: acontecer, admirar, ocorrer, cumprir. Pelos exemplos, veja como o pronome demonstrativo isso, funcionando como sujeito da oração principal, pode substituir a oração subordinada substantiva subjetiva. É necessário. Então, é necessário isso. Ou isso é necessário. Comenta-se. Comenta-se isso. Isso se comenta. Foi comprovado isso. Isso foi comprovado. Convém isso. Isso convém.
Pelas iniciais, recorde as expressões e as estruturas típicas das orações principais que introduzem as orações subordinadas substantiva subjetiva. É necessário, comenta-se, foi comprovado. O verbo convir. A oração subordinada subjetiva reduzida de infinitivo. A moça sempre pensa assim: é essencial ter os cabelos bonitos e bem penteados. É essencial ter isso. Alguém a adverte: não convém dizeres sempre a mesma coisa. Não convém dizeres isso. E assim, vamos aqui à predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa. A predicativa vem sempre depois do verbo ser e exerce a função de predicativo do sujeito do verbo da oração principal. Meu desejo é que você seja feliz. Veja que o pronome isso substitui a predicativa. Meu desejo é isso. Minha dúvida, diz a moça, é se seria indispensável minha presença na festa. A conjunção se expressa algo incerto. Pelas iniciais, tente recordar os dois períodos. Meu desejo é que você seja muito feliz. Minha dúvida é se seria indispensável minha presença na festa. Oração subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo. A melhor conquista é ser feliz. Ou seja, a melhor conquista é ser isso. O quê? Feliz. Portanto, oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela diz: eu quero que você seja meu amigo. Observe, que você seja meu amigo é o objeto direto do verbo da oração principal, verbo querer. Assim, a oração subordinada substantiva objetiva direta pode ser substituída por isso. Eu quero isso. Tente recordar. Eu quero que você seja meu amigo. A objetiva direta reduzida de infinitivo. Observe, ela continua a dizer: deixe-me sonhar. Deixe-me isso. Vejamos a objetiva indireta. Necessito de que todos colaborem comigo. De que todos colaborem comigo é o objeto indireto do verbo da oração principal, o verbo necessitar, que podemos substituí-la por disso. Então, necessito disso, ou seja, de que todos colaborem comigo. Então, necessito de que todos colaborem comigo. Objetiva indireta, reduzida de infinitivo. Ela continua a dizer: minha amiga insistiu em fazermos uma festa. Ou seja, ela insistiu em fazermos isso, uma festa. Portanto, apositiva. Ela diz: pedi um favor, que vigiasse meu carro branco.
que vigiasse meu carro branco é o aposto do verbo da oração principal. Pedi o quê? Isso. Pedi um favor, que vigiasse meu carro branco. A reduzida de infinitivo. Uma das maneiras de amar ou odiar alguém é esta: conviver com a pessoa. Agora a reduzida de gerúndio, com a mesma ideia. Uma das maneiras de amar ou odiar alguém é esta: convivendo com a pessoa. E assim, vamos à sexta. Oração subordinada substantiva, aqui completiva nominal. Ela diz: tenho necessidade de que me deixem sorrir. Assim, de que me deixem sorrir é o complemento nominal do nome necessidade, da oração principal. Então, tenho necessidade disso. Teste de lembrança. Pelas iniciais, tente recordar o período. Tenho necessidade de que me deixem sorrir. A reduzida de infinitivo, observe. Tenho esperança de alcançar meus objetivos. Então, tenho esperança de alcançar isso. Portanto, o conjunto das 6 orações subordinadas substantivas. O primeiro grande passo e a base é esta: a substantiva subjetiva, que funciona como sujeito da oração principal, a predicativa, a objetiva direta, objetiva indireta, a positiva e a completiva nominal. Vejamos pelas iniciais: subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, apositiva e completiva nominal. As 6 orações subordinadas substantivas. Como memorizar toda a gramática da língua portuguesa? Nos palácios da memória. Somos o professor Expedito e o nosso lema é aprender hoje, lembrar sempre.